Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui novamente para dar a vocês mais uma super dica de leitura e principalmente você que é mulher. Esse livro vai abordar um pouco, ou melhor, todo o livro aborda a questão feminina. Então, para você que é mulher, para você que prega, para você que está envolvida aí no ministério, pregando, ensinando, fazendo a obra de Deus, é interessante que essa obra aqui, ó, maravilhosa obra, tá? Vozes femininas no início do cristianismo. Vozes femininas no início do cristianismo, de Ruth Salviano Almeida. Ela é formada em teologia, tá? É uma mulher também licenciada em estudos sociais, pós-graduada, ela é pós-graduada em História do Cristianismo, mestre em Teologia, enfim, é um livro maravilhoso. Então, ela vai falar aqui sobre o Império Romano, perseguição, igreja primitiva e o papel feminino. Tá? Mostrar mais uma vez, antes de ler o sumário para vocês, os capítulos, tá certo? Para você, mulher, é um livro maravilhoso, que as mulheres foram fundamentais na história da igreja. Então vamos para o sumário, tá? São 7 capítulos no total, tá? 7 capítulos no total. Começa com prefácio, lista de figuras, lista de textos da época, palavras introdutórias. Aí começa, capítulo 1. O panorama do Império Romano no início do cristianismo. Aí vem introdução, Roma, capital do Império, o abastecimento de Roma, o lazer na Roma antiga, o governo de Augusto, o paganismo romano, magia, que envolvia, né? Magia, adivinhação, superstição e astrologia. Caráter político da religião romana. A filosofia, vícios da sociedade romana. Abortos e infanticídios. Divórcio. Aí vem a conclusão dessa primeira parte, o primeiro capítulo. Segundo capítulo, o cristianismo nos primeiros séculos. Ela começa sempre com a introdução, o início da igreja cristã, o culto cristão, a caridade cristã, casamento e família dos cristãos, os primeiros escritos e os pais apostólicos, que envolve aí os pais da igreja contra o gnosticismo, Marcião e o cânon. Lembrando que Marcião era um gnóstico e ele foi o primeiro a elaborar um cânon. Que ele considerava só as cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas. O resto ele menosprezou por completo. Aí vem também a perseguição do primeiro século, resumo das principais perseguições, porque ao todo foram 10 perseguições mundiais, com 10 imperadores diferentes. Aí continua, as transformações no cristianismo, hierarquia, sacerdotalismo, sacramentalismo e celibato, vestes sacerdotais e basílicas, salvação pelas obras, conclusão. Capítulo 3. O papel feminino
nos primeiros séculos. Ela sempre começa com a introdução. A educação da jovem e o casamento. A mulher como esposa e mãe. A vaidade feminina na Roma antiga. Os penteados e os cremes faciais. O vestuário. As joias e os perfumes. O cuidado com o físico, com o exterior. Tá? Aí vem a religiosidade feminina, as virgens vestais, sacerdotisas da deusa Vesta, ou Vesta, a influência da superstição. Aí vem também as mulheres cristãs, a proibição do casamento com pagãos, o papel feminino na igreja. Aí vem também os pais da igreja e sua opinião sobre as mulheres. Os pais da igreja e a sexualidade. Escritos sobre as mulheres. Conclusão. Capítulo 3. Capítulo 4. Vozes silenciadas pelo martírio. Sempre ela começa com uma introdução. A perseguição sob o governo de Trajano. Acusações e apologias. A perseguição sob o governo de Marco Aurélio. Blandina, dedicada escrava dos homens e fiel serva de Deus. Felicidade e seus 7 filhos. Felicidade é o nome da mulher, assim também como Blandina. Felicidade e seus 7 filhos. O interrogatório de felicidade. O interrogatório de felicidade. O interrogatório dos 7 filhos e as execuções. O interrogatório dos 7 filhos e as execuções. A perseguição sob o governo de Sétimo Severo. Perpétua, a nobre senhora que amamentou o seu filho na prisão. E Felicidade, a jovem escrava que teve a filha na prisão. O apelo do pai de Perpétua e o parto de Felicidade. O dia do suplício. Outras perseguições. Vozes inominadas. O fim das perseguições e o cristianismo como religião oficial de Roma. Vai tratar agora sobre a época do Constantino. Aí vem a conclusão. Esse foi o capítulo 4. Capítulo 5. Vozes influentes. Mães do deserto, viúvas e diaconisas. Começa com a introdução. Aí vem o asceticismo, ou o ascetismo, tanto faz. Alexandria e suas celibatárias, mães do deserto. Amassara, uma mulher, exemplo de humildade e resistência às tentações. Ama sinclética, a guia espiritual do deserto. Ensinos sobre fé e salvação. Ensinos sobre disciplinas espirituais e tentações. Aí vem sua morte, que foi a morte de Ama Sinclética. Roma e suas viúvas influentes. Marcela, teóloga e mestra, líder de uma comunidade. Líder de uma comunidade de mulheres em Roma, essa Marcela. Uma aluna de Marcela. O nome dela era Fabíola. Uma socialite na faculdade de teologia. Aí vem Constantinopla e suas diaconisas. Funções das diaconisas.
Então, para aqueles que defendem que mulher não deve ser diaconisa, a história da igreja mostra o outro lado, totalmente diferente. Concorda com a mulher diaconisa e eu também concordo, tá? As diaconisas foram importantes para a igreja. Então, funções das diaconisas. Olímpia de Constantinopla, a diaconisa, aristocrata e benfeitora. Essa Olímpia foi muito importante. Então, doações e erudição de Olímpia. Ela era erudita. Olímpia e João Crisóstomo. Cartas de conforto do exílio. Aí vem a conclusão. Penúltimo capítulo, capítulo 6. Vozes da consciência de grandes teólogos. Começa com a introdução, aí vem questões religiosas e o Concílio de Nicéia. Influência feminina. Macrina, a irmã de Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa, uma voz conselheira. E essa Macrina, nascida em uma família de santos, filha e irmã dedicada, fundadora e líder de um monastério feminino, forte nas perdas, sua morte. Aí vai falar de outra mulher, Mônica, a mãe de Agostinho, uma voz intercessora. Aí vem, sobre Mônica, a cidade de Tagaste, e o lar cristão de Mônica. Mônica como esposa e nora, a religiosidade de Mônica. Mônica e Agostinho, vidas entrelaçadas. Agostinho envolvido pelos vícios e pelo maniqueísmo. A conversão de Agostinho, sua morte, a morte de Mônica. Melânia, outra mulher, a anciã, Melânia, a anciã, teóloga e patrona do monge Rufino. Sua peregrinação do Egito, ou no Egito, seus monastérios em Jerusalém, que era o centro de estudo e debate teológico. Veja que essa Melânia foi muito importante. Tá? Melânia, a anciã, e Rufino de Aquileia. Outra mulher, Paula ou duas mulheres na verdade, né? A Paula e Eustóquia, que as duas foram secretárias de Jerônimo. Aí vem casamento de Paula e perda de filhos, peregrinação de Jerônimo, Paula e Eustóquia, Paula, monastérios e incentivo a Jerônimo, Paula e Eustóquia, e a tradução da Vulgata, a Vulgata Latina de Jerônimo. Cuidado pastoral de Paula, morte e legado de Paula e Eustóquia. Conclusão. O último capítulo, capítulo 7. Vozes peregrinas. Mulheres nas práticas religiosas da época. Aí vem, como sempre, a introdução. Controvérsias cristológicas. Práticas de veneração de relíquias e peregrinação. Egéria, a viajante e seu legado para a posteridade. Louvada no século VII, seu diário de viagem, que era o itinerarium, e itinerarium com M no final. Lugares visitados em meditação bíblica, falando dela, de Egéria. Peregrinação na cidade santa e relato da liturgia de Jerusalém. O evergetismo cristão. Melânia, a jovem e seu humanitarismo. Casamento e vocação dela. Desprendimento dos bens materiais. Realizações e contato com cristãos influentes. Rigoroso asceticismo. Vida em Jerusalém. Viagem a Constantinopla.
sua morte, conclusão. Aqui encerra-se o livro. Aí vem considerações finais e referências. São 335 páginas da Ruth Salviano falando sobre as vozes femininas no início do cristianismo. Então, é um livraço. É um livraço. As mulheres foram muito importantes para a história da igreja. Não dá para pagar as contribuições que as mulheres deram no cristianismo. Não dá. Então é um livro maravilhoso, compre, adquira, tá? Vai lhe auxiliar bastante em relação à questão das mulheres, ok? E se você gostou dessa maravilhosa indicação, comente, faça os seus comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, tá? O seu like e acione o sino para receber todas as notificações. Graça e paz. Até os próximos vídeos.